Sejam bem-vindos ao Pod Try. Hoje nós temos uma convidada muito especial, ela que é filha do Divino e da Maria, esposa do Daniel e mãe da Daniela e da Sofia. Aos 38 anos de idade, ela descobriu um tumor no ovário e hoje convido ela aqui para a gente revirar essa história e saber um pouco mais sobre a Gleice Alves. Tudo bem, Thaís? Muito obrigada pelo convite. Estou muito lisonjeada por ter sido convidada, né, por estar aqui nesse momento e poder contar um pouquinho da minha história. Ai, que bom. Estou muito feliz de te receber aqui também. Acredito que vai ser um momento de muitas emoções. Quero tocar primeiro num assunto assim que eu acho que é o principal, que a gente te trouxe até aqui, e depois a gente vai aliviando um pouco. Conta pra gente como que foi que você descobriu e como que iniciou toda a história da sua descoberta do câncer. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito saudável. Eu não pegava nem gripe. Era assim, trabalhava o tempo todo e cuidava das coisas, da casa, e nunca tinha adoecido. E meus pais estavam construindo a casa deles. E minha mãe chegou lá em casa e falou assim: Gleice, eu gostei dessa planta aqui. Já que está aqui fora, né, que eu tinha colocado ela para o lado de fora, já que está aqui fora, por que você não me dá ela? Aí o que eu fiz? Falei, não, tudo bem, vou te dar a planta e tal. Coloquei a planta no carro, dentro de um vaso, a planta muito pesada, porque já era um coqueiro assim, de estatura mais grande. Uhum. E aí coloquei no carro, coloquei o cinto. No dia eu fiz até um stories. Olha, gente, minha companheira de hoje. O coqueiro. Meu coqueiro e tal. Aí levei para casa da minha mãe. Chegando lá, minha mãe, não, eu quero que coloque nessa laje. Era uma laje que meu pai fez para fazer ventilação para casa, então dava para ser colocado lá. Mas a minha cunhada estava grávida de 8 meses. Quase ganhando neném. Quase ganhando neném. A minha mãe tem um problema no braço. Inclusive, ela tinha até que operar, mas vai empurrando, né? Falei, não, eu ponho sozinha. Subi na escada, as duas me entregaram e eu coloquei o vaso sozinha. Eu fiz muita força, muita. O vaso pesava em torno de 50 quilos, 55 quilos, ou seja... Para você pôr na parte de cima... Para eu pôr na parte de seu cima, pai fez. era assim, bem complicado. Papai estava trabalhando, Daniel viajando, então, ou era eu e eu sou assim, eu não consigo esperar. Eu sou aquela que começa, eu preciso terminar, eu não dou conta. Ah, deixa aqui, amanhã fulano chega e põe. Não, já que estamos aqui, vamos fazer agora. Isso era uma quarta-feira. De qual ano? Do ano de 2019. 19, 20, 21, 22, isso, 2019. Quando, isso numa quarta-feira. Na quinta-feira eu trabalhei normal, comecei a sentir uma cólicazinha, como se fosse, né, para menstruar. Eu tinha problema com menstruação, eu não menstruava. Ah, você não assim, menstruava? Não menstruava. Nunca? Nunca menstruava. Eu ficava tomava 2 anos, nada. Anticoncepcional? Nenhum. Aí eu chegava nos médicos e perguntava. Doutor, olha, eu não menstruo. Não, é normal, tem mulher que não menstrua mesmo e tal. Aí a minha mãe falava que era normal, porque ela também tinha problema com um ciclo irregular. Sim. Então eu despreocupei. Só que na época da pandemia, ficou todo mundo o quê? Recluso. Ninguém ia no médico com medo de pegar Covid. Então eu fiquei quase 2 anos sem fazer prevenção. Quase 2 anos. Assim, é muito tempo, né? Para uma mulher que já está quase chegando, né, à meia idade. Na época eu tinha 38, né? Então, eu não estava fazendo as minhas prevenções certinhas por conta da pandemia. Todo mundo, fica em casa, vamos ficar em casa. Inclusive para se tratar. Então, você ficou esses 2 anos sem fazer nenhum tratamento, nenhuma prevenção, nada? Nada. Por causa da pandemia? Por causa da pandemia. Então, eu falo assim, a pandemia, ela trouxe muito mais do que simplesmente fique em casa. Ela acarretou muitas outras coisas na vida das pessoas. Isso eu estou falando da minha vida. Mas eu imagino que na vida de outras pessoas também o medo de ir ao médico, né?
acaba que subiu muito esse índice de pessoas que estavam doentes, né? Que não procuraram ajuda porque tinha medo do hospital. Tinha mais medo do Covid do que da doença que ela poderia ter ali, né? Do que poderia estar acontecendo no corpo. A gente negligenciou, né, o que o corpo estava... E um fato interessante é que, antes de eu continuar, um fato interessante é que eu gosto de gato. Eu só tenho 7 bichos na minha casa, só. Tem 3 cachorros e 4 gatos. É bem pouquinho. Ah, eu também quase não gosto de animais, não, sabe? A assim... gente fica assim, bem relaxado mesmo, assim, com animais. O Daniel fica louco. E eu tenho um gato preto. Todos os dias à noite, quando eu chegava em casa, ele vinha na minha barriga, aonde justamente estava o tumor, e amassava pãozinho. Meu Deus. Era 10 jura? minutos. 10 minutos, Gente, assim, e deitava em cima. Nossa, eu acredito muito nisso, que os animais são muito sensitivos, né? Eles sentem realmente, porque eu lembro que todas as vezes assim que eu tô mais chateada, eu tô triste, parece que minha cachorrinha sabe. Ela sabe Eles que eu tô sentem. assim. Ela vem, deita no colo, começa a... Sabe aquela sensação assim, ela sabe que eu tô passando por isso? Consegue sentir a energia, tudo isso. Ele adoeceu 6 meses antes, ele adoeceu. E o que era, você sabe? O médico não soube explicar. Ele adoeceu, hoje eu sei por que ele adoeceu. Ele estava tentando ali, eu acredito muito nisso, gente, acredito muito, de verdade. É algo assim que eu tenho certeza que ele estava ali tentando fazer alguma coisa para mim, ou me falar o que estava acontecendo. Tipo assim, abrir seus olhos, as doenças existem, a gente precisa ir ao médico, tipo assim, ele adoeceu meio que mostrando para você que você precisava passar por aquilo também, Eu levei ele no veterinário, ele ficou internado 3 dias, sabe? E o veterinário olhou para mim e falou assim, Gleice, eu não sei o que ele tem. Deu antibiótico, deu... Então, assim... Todas as vezes que eu olho para ele, eu falo assim, Sugar. O nome dele é Sugar. Sugar de açúcar, em Sugar de açúcar, porque ele é pretinho. Aí a Daniele deu o nome para ele de Sugar. Tipo, ao contrário. Ao contrário. Mas olha que ele é Sugar mascavo. Mas tem outro nome, que eu sou a pessoa assim, né? Eu não sou a pessoa do inglês, mas ela fala fluente, então ela colocou Sugar e queimado, que eu não sei como é que se fala, mas quem que fala queimado em inglês? Ninguém, ficou Sugar. Ficou Sugar. E aí, você começou a sentir as dorzinhas. Nessa semana, né, eu coloquei a planta na quarta-feira, na quinta-feira eu comecei a sentir cólica, na sexta-feira meu abdômen estava um mundo. Assim, do nada? Do nada. Do dia pro outro cresceu o abdômen. Do dia pro outro o abdômen inchou. Eu até mandei uma foto para minha tia Edilene, falei, titia, olha como é que eu tô. Aí ela, Gleice, o que você tá sentindo? Você tem essa foto ainda? Tenho. A gente vai pôr aqui pra vocês verem, tá, gente? Eu tenho a foto. E aí, assim, é uma foto bem feia, gente. Não esperem nada muito, porque eu tava assim, desesperada. Aí a minha tia falou assim, o que você tá sentindo? Eu falei, titia, muita dor. Eu chorava de dor. Ela, Gleice, é apêndice. Ou é apêndice, ou é... vesícula. Porque eu senti a mesma coisa, e aí ela falando, né? Eu tive problema de vesícula. Falei, titia, mas tá doendo demais. Ela vai pro médico. Corre pro médico. Aí, dormi em casa ainda. Você sentia dor na hora que apalpava? Você sentia na hora que tocava? Eu não conseguia tocar. Você não conseguia nem tocar? Não. Aí inchou. Você não tinha nenhum nódulo ali? Ficou sensível toda a região? Toda a região. A barriga toda. Mas mais do lado direito. Do lado direito doía mais? Doía mais. Era onde estava mais dolorido. Latejava ou não? É uma dor como se você tivesse... Como é que eu vou explicar? É uma dor que ela não para, ela não cessa. Dor do parto? Mais ou menos isso daí. Eu sentia aqui as costas doer, eu sentia a barriga doer, e assim, era o abdômen todo, era uma dor assim que irradiava. Ela saía do lado direito e irradiava. Ela saía do lado direito e irradiava para o abdômen todo. Então, no outro dia eu levantei cedo com muita dor, eu falei, Daniel, preciso ir no médico. Aí nós fomos no médico. Aí você chega no SUS, é uma maravilha, né? A médica virou e falou assim, não, quero um raio-x. Falei, raio-x para ver tecido mole? Não vou. Vou atrás de um ultrassom. Fui lá, paguei um ultrassom. Muita dor, muita dor. Nisso eu já liguei para minha mãe. A minha mãe,
Gleice, vai fazer um ultrassom, e todo mundo muito preocupado, a família toda. Você sentiu dificuldade no primeiro momento que você teve com o médico? Você estava com o abdômen, chegou lá, ela nem pensou na hipótese que ali poderia ter alguma coisa, ela só mandou um raio-x. Não, eu falei pra ela, falei, olha, doutora, tá doendo do lado direito, o que ela pensou? Que era apêndice. Então, ela pediu pra fazer um raio-x, porque é o raio-x que vê a apêndice, né? Mas pra você ver o tanto que Deus ilumina, né, a vida da gente, que ele falou assim, não, vai lá, faz um ultrassom. Pra você poder ver direitinho o que é isso daí. Então, você tomou a iniciativa de fazer o ultrassom. Eu tomei a iniciativa. Eu fui lá e falei, eu vou acredito fazer. que você já estava sendo muito bem guiada, assim. Deus estava preparando seu caminho já para te instruindo, né? Desde o dia que eu comprei essa planta. Desde o dia que eu comprei essa planta. Porque a planta, o peso que eu peguei, levantei, foi que fez com que ele aparecesse. Porque até então, é um câncer muito silencioso. Muito silencioso. O nome dele é tumor de granulosa, de teor sexual. Então, ele foi gerado comigo quando as células estavam sendo ainda divididas no ventre da minha mãe. Nossa. Então, assim, é bem complicado, granulosa, sabe? Porque o formato dele Isso, são grãos que vão crescendo ao redor um do outro. Nódulo. Isso, eles vão formando um grânulo. Só que vai ficando assim, como Isso. se fosse um piscadozinho. Não é Isso. piscado que fala, né? Mas... É como se fosse uma escama de peixe. Entendi. Só que com altinho, né? Pelo menos foi assim que a minha médica, quando eu fiz quimioterapia, me explicou. E aí, eu fui fazer ultrassom. Falei, doutora, eu quero fazer um ultrassom. Cheguei na portaria, falei, eu quero fazer um ultrassom de abdômen. Não pedi endovaginal, pedi só o abdômen mesmo. Aí, paguei tudinho direitinho, esperei, cheguei lá. Aí, a doutora fez a ultrassom. Uma gracinha, doutora. Pensa assim, numa pessoa iluminada. Eu acredito muito no que você falou. Que eu fui realmente guiada. Foram pessoas e profissionais até o final do meu tratamento que Deus colocou mesmo para fazer aquilo. E aí, a doutora virou para mim e falou assim, Gleice, por minha conta, posso fazer uma endovaginal? Falei, claro, doutora, fica à vontade. Aí ela fez a endovaginal e falou assim, olha, minha filha, antes fosse uma vesícula ou um problema de apêndice. Antes fosse. Você vai pegar o seu resultado de exame e vai voltar na sua médica, porque você precisa ser operada. O mais rápido possível. Que isso? Nunca. Saudável do jeito que eu sou? Isso aqui é só uma cólica, estou inchada, deve ser um cisto que cresceu demais. Voltei na médica. A médica, assim, daquele jeito, então, do SUS, né? Isso aqui é cirurgia letiva, pode ir embora para sua casa. Letiva? O que ela pensou que fosse? Não, ela nem olhou meu exame direito. Mas estava laudado? Ela não colocou o que era no ultrassom. Mas colocou que lá tinha uma massa grande, assim, com as assim, bordas assim. irregulares. Porque geralmente, isso. Eu por ser veterinária, eu entendo que geralmente quando tem um tumor que ele tem as bordas totalmente limitadas, pode ser que é um nódulo benigno. Mas na hora que tá lá laudo, bordas irregulares, eu posso até estar falando besteira, mas quando fala bordas irregulares, você tem que preocupar. A gente já fica com suspeita, a gente tem que verificar o que é. Ela leu e me mandou embora. Liga no 0800 do SUS, marca uma consulta para você fazer a cirurgia. Só que a dor não cessou. Então eu fiquei, eu passei mal na sexta, no sábado eu fiz ultrassom, no domingo eu amanheci com muita dor. Muita dor. Parecia que tinha triplicado a dor. Parecia que a dor agora irradiava era para as costas. Em 3 dias, isso? Em 3 dias. Aí, eu não sei se quem aqui é de Goiânia conhece a maternidade Marlene Teixeira, a linha Aparecida. Falei, Daniel, me leva lá. Porque, lá, como eu já sabia que era ginecológico, então eu já podia ir lá. Cheguei lá, eu deitei para ser consultada, a doutora tocou o tumor. Ela segurou o tumor no meu abdômen. Ela falou assim, aqui, ó, isso aqui tudo é uma massa. Você tem que ser internada agora para operar. Agora. Nossa, que a Gleice fez? Do tratamento. Não, totalmente diferente. O que a Gleice fez? Não, doutora, isso daqui não é nada não, deixou eu dormir em casa.
Eu sou saudável. Eu sou saudável, eu pratico atividade física. Por que que eu não vou ficar internada? Aí, ela falou, Gleice, você precisa ficar internada para fazer a retirada dessa massa. E ela não tinha te falado ainda o que era? Você não sabia? Você não tinha noção do problema? Era um cisto. Para mim, era um cisto. Certo. Um cisto que cresceu demais. Mas Deus cuidou de tudo, mais uma vez, do início até o fim. Eu tomei o remédio, a medicação, fiquei boa. E ela falou, você pode dormir em casa, mas amanhã de manhã você volta que você vai ser internada. A gente vai fazer outro ultrassom e você vai ser internada. Beleza? Tudo bem, doutora, eu vou embora. Amanhã eu volto. Na segunda, 7 horas da manhã, eu estava lá de volta. Aí cheguei lá, fui fazer ultrassom. A doutora que fez a minha ultrassom, com o mesmo descaso da outra primeira que eu fiz ultrassom, fez ultrassom sim. Não, isso daqui não é emergência, não. Isso daqui é eletivo. Você pode voltar para casa, sua dor já passou, tá tudo tranquilo. Não tem nada. Você sabe, elas não falavam assim, o que poderia ser? Nada. Pra descartar dessa forma? Nada. Mas elas viam que tinha uma massa Tinha. ali. Via, mas assim, Thaís, como elas não tinham um exame de sangue nas mãos, né, um CA, elas, na cabeça delas estava tudo tranquilo, podia esperar. Até porque não tem como elas também saberem de tudo Pelo uma exame imagem, de né? você sabe, você é veterinária, Sim. você, com o exame de imagem você pede o quê? Exame de sangue, sangue, mais um outro exame. As bioquímicas, o hemograma, exames complementares. Tudo, sim. Então, assim, não vou assustar a paciente, que pode não ser nada. Sim. Mas era. Só que o que acontece? Aquilo me incomodou. E aí o primo do Daniel, o Maicon, que eu agradeço ele todas as vezes que eu vejo ele. Maicon, muito obrigada pelo que você fez por mim. Ele trabalha na Secretaria de Saúde. E aí eu pedi para ele, falei, Maicon, marca uma consulta para mim mais rápido. E aí ele marcou a consulta com a doutora. Isso foi na quarta-feira. Na quarta-feira eu estava sendo consultada. Ou seja, na segunda-feira eu fui, fiz ultrassom, na quarta-feira eu levei todos os exames. 6 dias após a planta. 6 dias, uma semana depois da planta. Você viu o tanto que foi rápido. Muito rápido. Muito rápido. Aí eu consultei, aí a doutora virou para mim e falou assim, Gleice, vendo os seus exames aqui, deixa eu te perguntar, você se importa se eu te encaminhar para Araújo Jorge? Pode ser que não seja nada. Mas, se for alguma coisa, você vai tratar. Thaís, o meu coração estava tão calmo, porque eu tinha tanta certeza que aquilo ali era cisto, que eu falei, não, doutora, tá tudo certo. Não, mas nesse momento você já tinha os exames complementares. Eu não tinha exame de sangue. Eu só tinha imagem. Só imagem. Mas ela já teve um olhar assim. Ela teve tem um olhar alguma mais coisa clínico. que diferente. Ela teve um olhar mais minucioso. Aí ela quis te encaminhar. Ela quis me encaminhar. Tanto que quando você é jogado no sistema para um tratamento desse calibre, o que o sistema faz? Ele te joga na rede pública num todo. Então, você pode ser encaminhado para o Hospital das Clínicas, para o Hospital X e X. Ela me encaminhou para o Hospital Araújo Jorge. Eu não entendo muito. O Araújo Jorge é o melhor, assim? Ele é referência em câncer do estado de Goiás. Então ela já estava intuitiva. Já então, estava já vou intuitiva. enviar ela para esse Araújo Jorge, porque Sim. se for mesmo, ela já continua lá. Sim. Ela já foi intuitiva, ela já falou assim, não, aqui vai ser o lugar para ela tratar. Então você começou na maternidade, pensando que era um cisto. Um cisto. E no decorrer você foi parar no Araújo Jorge. Terminei no Araújo Jorge. Aí, nessa hora, você liga para a família, né? Mamãe, papai, titia, titio, todo mundo que está envolvido, né? Todo mundo que ora sempre pela gente, que está sempre cuidando da gente, que a gente não vive só nesse mundo, a gente sempre vive rodeado de pessoas que te amam. Aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu fui encaminhado para o Araújo Jorge. Aí ela, não, tá tudo certo, tá tudo bem, não vai ser nada, não. Aí o que aconteceu? Entrei no sistema do Araújo Jorge e a minha consulta, me ligaram marcando a consulta para o dia 12 de agosto. E qual mês que você estava? Eu estava em julho. Eu estava entrando de férias do meu trabalho. Então, meu trabalho eu pego 15 dias de férias em julho, 15 dias de férias em dezembro para janeiro. A escolha, né? Cafezinho, por favor. A escolha de datas e tudo, né? Então, o que acontece?
Eu estava nas minhas férias. Então, eu consultei na quarta-feira. Quando foi na sexta-feira, de viagem mais o Daniel. Fomos pra roça, que a gente tem uma chácara, uma fazendinha lá em Mato Grosso. Sem saber de nada. Não, curti, trabalhei. Tá com vergonha. Ela tá com vergonha de aparecer, ela não quer aparecer. Foi lá pro cantinho, agora arrumou o cabelinho pra aparecer. E aí a gente viajou. A minha tia queria morrer, minha tia Dilene. Beijo, tia Divanite, Carlos. Meus tios, um todo, foram muitos, assim, muito, muito prestativos. Família do meu pai, da minha mãe. E aí a minha tia, você não vai viajar. Você não vai viajar porque teve uma conhecida minha que estava com esse cisto no ovário, viajou de avião e o cisto acabou rompendo no voo e ela não resistiu. Sua mãe falando? Minha tia. Sua tia. E eu, titia, tá tudo bem, eu tô bem, tô medicada, tá tudo certo. E ela, Gleice, volta pra casa, você é doida. Boca de tia tem poder. Tem. É igual boca de mãe, tá dobrado. E aí eu viajei, fiquei 15 dias com o Daniel na roça. Meu Deus do céu. 15 Como dias. É teimosa desse 15 tanto. dias, minha irmã, curti, brinquei, diverti, não... Sabe assim, quando você vai limpa de coração? Eu fui abençoada. Falei, eu tô abençoada. E nesses 15 dias você sentiu alguma coisa? Nada. Era como se não tivesse nada. O remedinho foi bom, hein? O remedinho que a médica me deu. Mas o que aconteceu? Aí vem a explicação, né? Quando eu peguei o peso, esse tumor, ele estava acoplado no meu ovário direito. Ele rompeu o meu ovário direito. Então, quando eles fizeram a minha cirurgia, tinha como diz o goiano, tinha uma nesga de ovário. O resto estava todo tomado pelo tumor. Então, quando eu peguei o peso que eu peguei, que foi no abdômen, o maior peso, torceu essa massa e a veia que levava suprimento, que é a mesma veia do ovário, né? O mesmo suprimento que ia pro ovário, ela infartou, porque ela torceu. Nossa, você sentiu dor demais. Não, só de você falar eu já fico Aí sentindo dor. você imagina um infarto. Essa foi a dor que eu senti. Porque a gente acha que a gente só tem infarto no coração, né? Mas infarto a veia qualquer infartou, veia que houver um corte de fluxo, é um infarto, né? E aí a veia infartou. Então, esse tumor, ele, entre aspas, faltou suprimento para ele, foi aonde eu tive tanta dor, igual eu tive. Aí, tomei a medicação, não sei o que aconteceu, eu não sei se cortando o suprimento, eu não sei o que aconteceu. Na verdade, eu não entrei nesses detalhes com a minha médica, porque as consultas são tão rápidas, né? E você tem tanta dúvida que acaba que você chega lá, você quer perguntar mesmo de como vai ser o futuro e não de como foi o passado. Então, você quer saber o que vai ser de mim daqui para frente. Não o que aconteceu do passado. Você já não quer mais olhar para aquilo ali. E aí, eu na roça, cozinhando no fogão a lenha, o Daniel buscando pedaço de pau para cozinhar, e eu conhecendo pessoas e viajando, parando nos lugares. Levei a minha filha mais nova comigo. A mais velha não é muito disso aí, não. A mais velha é mais... E eu acho que eu senti uma indireta aí, ó. A Daniela é mais assim, sabe? Se ela assistir... Ela vai falar, mãe... minha mãe falou isso. Nossa, minha mãe passando vergonha na gente. Meu Deus do em céu. Rede nacional, na internet. Por que, mãe, fazer isso comigo? Mas a Sofia, ela é mais dada, ela é mais... É a do TikTok, ela gosta de dançar. É a do TikTok. Eu falo que se eu soubesse dançar metade do que ela dança, Ela eu ia dança viver de mesmo. dancinha na internet. Não, nada, não danço. Então, assim, quando deu os 15 dias, eu voltei, aí a minha consulta estava marcada para agosto, aí eu voltei a trabalhar. Vida que segue. Vida que segue. Voltei a trabalhar, comecei a dar aula de novo, voltei para os meus alunos e tal, e aí dia 15 de agosto, eu fui na minha consulta. Cheguei na minha consulta, um doutor, assim, muito, muito gracinha também, sabe? Me atendeu muito bem mesmo. Me levou para a salinha. Aí ele virou para mim e falou assim, Gleice, você tem um tumor. A gente não sabe qual é o nível, se é benigno, se é maligno e qual é o grau que está. Porque o tumor, ele tem acho que é 5, né? São 5 graus.
1, 2, 3, 4, 5. Inicial, quando você passa do 3 ali, você já está com ele indicando metástase em outros órgãos. Então, a partir do 3 já é metástase. Já está considerado que você tem alguma metástase em algum lugar do seu corpo, que ele já está, já espalhou, né? Para quem é leigo também na medicina, a metástase é quando ele começa a deslocar, tá no lugar e as células começam a se multiplicar e vai para as outras partes do corpo. É o pior do câncer, né? Quando dá metástase. Isso, eu tinha muito medo, porque nesse dia ele também me levou para fazer o exame ginecológico e fez a palpação do meu abdômen. Então ele pediu, puxa o ar e prende a respiração e coloca o abdômen para dentro, como se fosse um vácuo, né? O abdômen vácuo. E aí ele puxou. Era uma massa de 14 por 9 por 6. 14 esse aqui? 14 por 9 por 6. Era muito grande. Era muito grande. 14 centímetros. Não, e então, a minha barriga, dava pra sim. sentir. E a minha barriga, sim. Eu falava pro Daniel, falava pra ele, falava assim, Daniel, tô gorda. Mas eu tava magra. Era um bebê que você tava gerando ali. Tava gerando um bebê. Era o tamanho de um bebê. Um bebê o quê? De 14 centímetros? 5 meses? 4, 5 meses? Mas bem Faz grande muitos anos já. que eu engravidei, gente. Não me cobrem isso. Tem 14 anos que eu engravidei, Lembra tá nem as ótimo. semanas mais. Não sei nem o que é semana. Na minha época, ó, tô velha. Na minha época ainda era meses. Não tinha esse negócio de semanas, não, que tem hoje. Me confunde demais esse negócio. E aí o médico falou assim, você vai pro centro cirúrgico. Pra gente saber o que é. Me passou todo o pós-operatório, tá? Tudo quanto foi o exame. Todos os meus exames deram alterados. Não, então, espera aí. Então, ele falou que você tinha essa massa, que podia ser benigna ou maligna, mas não chegou a fazer uma punção. Você já foi direto pro centro cirúrgico. Eu fui direto pro centro cirúrgico. Porque estava muito grande. Então, tinha que tirar e eles iam fazer o histopatológico, né? Porque com os exames de imagem, eles já sabiam o que era. Eles têm muita experiência, tá? Eles não queriam te assustar? Não, você acha que eles estavam meio que assim... Eles não tinham certeza mesmo? Não tinham certeza. Ah, tá. Não, eles não tinham certeza. No Aral Jorge funciona assim. Lá é um hospital muito verdadeiro. Se você tiver com câncer, independente se ele for benigno, maligno, qualquer coisa, eles vão te falar. E é na bucha. Não tem enrolação. Olha, dona Gleice... Não. Seu cabelo vai cair? Vai. Vou ter que tomar quimioterapia? Vai. O teu humor é maligno? É. Tem metástase? Tem. Não tem? Não tem. É assim. Eles estão acostumados a lidar com isso. Então, para eles é muito natural. Para a gente não é tudo natural. Por quê? Porque a gente olha para o câncer e você já olha para a pessoa morta. Eu tive uma experiência assim. Eu contei para uma pessoa, né? Pedi oração para essa pessoa. Falei, olha, ora por mim. Quando eu falei assim, eu estou tratando de um câncer, a pessoa olhou para mim e parecia que eu estava no caixão. O olhar das pessoas, quando você fala, estou tratando câncer, é pior do que o próprio tratamento, porque a pessoa já te olha achando que você morreu. Não, aqui está condenada. Aqui é caixão, aqui não tem o que fazer. Não tem cura, porque não as pessoas cura. Associam muito que o câncer não tem não cura. Não tem cura. A gente presenciou a cura de uma amiguinha da Lara, a Alice. Ela era pequenininha e ela deu leucemia. Quando eu fiquei sabendo que ela estava com leucemia, eu tive essa mesma sensação. Eu pensei assim, a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala que alguém está com câncer, tadinha, vai morrer. Isso. Foi o que eu pensava. O triste é o olhar das pessoas. Só que, claro, a gente não passa, mas com certeza você que está do lado aí, você consegue sentir que a pessoa está com dó de você. Sim, você sente a dó no rosto da pessoa. E graças a Deus a Alice foi curada. Hoje ela está com 10 anos. Amém por isso. Era pequenininha, foi curada da leucemia. Eu falo que a cura, ela depende muito do seu psicológico. O que é que você pensa sobre a cura? O que você quer realmente? O que você pede para Deus? Eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. Eu sou uma pessoa assim que eu olho para Deus e falo assim, Senhor, o Senhor é bondoso e misericordioso comigo, porque era para eu ter tido esse câncer aqui nos meus 14, 15 anos de idade, até os meus 19. E o Senhor, na sua bondade e misericórdia, protelou essa doença para que o sistema tivesse com mais qualidade para me atender e me curar, e para que os meus pais não sofressem.
E você também passar para a fase gostosa da criação das suas filhas, porque... Eu não teria filhos. Tem isso, não teria filhos. Não. Mas vamos supor que você tivesse com esse câncer e suas filhas fossem um bebê. Tivesse 1, 2 anos de idade. Eu acho que elas não teriam essa maturidade que com certeza ela deve ter tido dessa vez. Eu falo assim, adolescente é um bicho meio estranho, né? É um bicho assim, ele sofre, mas ele ainda assim... Você vai levar bronca em casa, viu? Vou levar bronca em casa daquelas adolescentes que eu tenho. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Adolescente, eles passam pelas coisas meio que aéreos. Por mais que eles estejam sofrendo, eu sei que elas sofreram. A Sofia, principalmente, a Daniele, ela me dava muito apoio. A Daniele sempre foi mais sensata, mais, né, mais velha. A mais velha. Ela tá sempre... com quantos anos? 18 anos. E a Sofia? 14. Mamãe tá orgulhosa demais, tá tirando carteira agora. Ai, que gracinha. Não, eu tô assim. Elas estão... Espero que ela passe de primeira, porque eu fui 4 vezes. Não, para com isso. Ó, bate na madeira aí, vai passar de primeira. Não, ela vai Amém. passar. Eu fui um caso à parte. Não, deixa isso... Não, falei pra ela, ó, minha filha, bora, agiliza aí a sua vida. E elas, assim, elas passaram por tudo muito tranquilas, assim, aparentemente. Mas eu via que elas, sabe, elas estavam receosas. Então, o meu medo era o quê? Por mais que elas já estavam curadas, ó, crescidas, qual que era o meu medo? Meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo, como que vai ser a vida dessas meninas? Por mais que eu tenha criado elas para serem independentes e saber de tudo que ia acontecer, tudo que ia fazer, tudo que ia... Você está sem mãe. Você não tem sua mãe. Eu tenho a minha mãe é meu porto seguro. O dia que eu tô estressada, cansada, eu vou para minha mãe. Eu quero colo, sabe? Mamãe ficou desesperada quando soube, né, que era câncer e tudo, e que eu teria que cortar o cabelo, que iria cair, porque era um cabelo muito bonito. Era um cabelo assim, que onde eu passava, chamava não tinha atenção. Ninguém que não olhava pro meu cabelo. Batia na bunda, Batia na bunda, era muito bonito meu cabelo, gente. Vai ter foto dele aí. Mas eu já te falei que você ficou linda assim, né? Ah, muito obrigada. Eu já falei que eu amei você com cabelo assim. Você até comentou, falou, eu não quero cabelo grande demais, eu quero manter ele assim. Mas você ficou linda, de verdade. Eu me identifiquei muito, porque eu sou muito prática, né? Sim, e eu acho assim que ficou alto astral, combinou muito com sua vibe, alto astral e... Aquele cabelão, ele era romântico, né? De uma pessoa romântica, aquela pessoa assim, meiga. Então, se tem uma coisa que eu não sou, é meiga, gente. Não sou meiga, eu sou a pessoa que vai lá... Essa baixinha brava. Eu sou brava, eu sou, como diz o outro, descendente de paraibano, retado, no 12. Então, eu cortei o cabelo primeiro Chanel. Não, aí tá, vamos voltar, calma. Vamos voltar, agora ia chega no cabelo. Agora ia chegar no cabelo. E aí eu fui no médico, o médico falou pra mim, falou assim, você vai ter que fazer uma cirurgia. Pra gente fazer a retirada e fazer histoquímica. Histoquímica, o que que é? Pra você ver qual é a malignidade daquilo ali que tá dentro de você e qual o tratamento, qual a quimioterapia, se for necessário, que precisa ser feita ali para tratar aquele tumor. Falei, vamos embora. Primeira cirurgia? Dá nada. Vamos tirar isso daqui, não vai ser nada, não. Pensamento positivo 24 horas por dia. Você nunca imaginava que seria um câncer? Nunca. Não passava na sua cabeça isso? Não passava pela minha cabeça. Mas, Thaís, olha que bacana. Olha que engraçado. Não é bacana, não. É engraçado. Eu vou contar esse caso. Eu contei para algumas pessoas, mas poucas pessoas eu contei isso. Teve uma vez que eu precisei passar pela porta do Araújo Jorge para fazer alguma coisa. Não sei te falar o que. E a minha avó faleceu com câncer há 20 e poucos anos atrás. Eu tinha 13 anos de idade. E ela fez tratamento no Araújo Jorge. Naquela época era muito limitado o tratamento, as quimioterapias eram muito difíceis de serem feitas e tudo. E eu passei na porta do Araújo Jorge e veio uma voz na minha cabeça. Não sei te explicar. Você vai fazer tratamento nesse hospital um dia. No dia que você passou lá? No dia que eu passei. Eu passei, olhei, vi as pessoas passando com a touca, vi as pessoas passando com máscara. Você viu crianças? Não.
Não. As crianças, elas têm o dia separado. Eu acho que se eu tivesse visto criança, eu não teria suportado, não. Elas são separadas. Mas a gente vê uma ou outra passando, né? De boina e tudo. É muito triste, Thaís. Ter câncer é muito triste, mas ver uma criança com câncer é triplicado. Porque ela não viveu a vida Não. ainda. Porque as pessoas, elas têm aquele negócio assim, ó. Ah, você tá pagando seus pecados. Que pecado que uma criança tem? Nenhum pecado. Então, o câncer, ele não escolhe. Ele não escolhe raça, ele não escolhe cor, ele não escolhe idade, ele não escolhe nada. É o seu corpo. É quando o seu corpo está ali mais sensível e começa a se dividir de uma forma errada e você acaba por adquirir, né, ter que tratar essa doença. Que não é fácil. Não é uma doença fácil. O câncer, eu falo que ela é uma doença que você... eu associo o câncer à natação. Por que a natação? Porque a natação, você briga com você mesma para você poder chegar no final e bater a metragem que você tem que nadar. É você contra você mesma. O câncer é a mesma coisa. É você contra você mesmo. É lógico, de uma perspectiva diferente. A natação é saúde. O câncer é algo que traz uma tristeza para você. Mas em vias de você com você mesmo, é a mesma coisa. Você tem que lutar contra o seu sentimento de que eu vou morrer, de que eu tô triste, de querer deitar na cama e não levantar mais. Então antes de você saber o diagnóstico, você pensava que não tinha nada. E aí, como que ele te contou? Aí fez a sua cirurgia, como que ele te contou? Fiz a cirurgia, fui pro centro cirúrgico, operei, maravilhosa. Fiz até TikTok no dia. Meu Deus. Te juro. Eu fiz até TikTok no dia, fui lá, fiz um TikTok maravilhosa, arrumadinha, cabelão. Não que você não tenha feito até com câncer, né? Porque eu vi lá. Eu falo, a gente não deixa de fazer TikTok. Eu sou muito animada, né? Como eu disse, eu não sei dançar, mas eu sou animada. Então, assim, sabe sim, já vi você dançando. Pode parar que é já assim, vi. a cintura... Não, pode seu parar, boneco. para, sabe sim. Aí, fiz o TikTok no dia, fui pro centro cirúrgico. Quem me levou foi o Daniel. Daniel ficou comigo nessa primeira cirurgia. Que dia que já era? Porque você foi na Sim, sua... dia 15 de agosto, você foi lá no médico. Isso. E aí, depois de quantos dias você operou? Aí me ligaram na semana do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 6 de setembro. Dia 4 de setembro me ligaram. Ligaram o celular da mamãe. Que eu dei o meu celular, o celular da mamãe, pra caso não conseguisse falar com ninguém, tinha outro celular. Aí eu liguei no celular da mamãe. Ligaram no celular da mamãe. Gostaria de falar com a dona Gleice. Aí peguei o telefone, sim, é ela, tá. Aí, olha, sua cirurgia tá marcada pro dia 7 de setembro. Falei, como é que é? 7 de setembro, feriado. Sim, 7 de setembro, feriado. Então, olha como... Lembra que eu falei pra você que Deus colocou a mão em todo o meu tratamento, que tudo foi encaminhado? Tem pessoas que ficam, Thaís, 1 ano esperando uma consulta no Araújo Jorge. Sério, Gleice? Tem. A pessoa da Tem metástase. pessoas que morrem esperando tratamento no Araújo Jorge. Porque é muito concorrido. É muito concorrido. Isso que você tá falando é muito sério. Muito. Muito sério, muito mesmo. É um caso, assim, porque é muita procura para poucas vagas. E assim, até então não tinha ninguém para me pôr lá dentro, não. Isso foi tudo guiado, orquestrado pelo meu Criador, por Deus. Foi ele que me colocou. Porque até então o seu primo só conseguiu para você a consulta antes. E depois tudo foi você que foi indo atrás. Tudo fui eu que fui atrás. Tudo fui eu que fui atrás e vi. Enfim, aí dia 6 de setembro, meu aniversário, chamei meus amigos todos, falei, quero fazer uma festa. Fiz meu aniversário, a gente dançou a noite inteira. Me conta aqui, você bebeu, Gleice? Não pude beber. Ah, porque eu vou falar, gente, a pessoa vai operar no outro dia, que é doidinha assim, sabe? Não, a gente é pouca coisa. Aí cheguei no outro dia pra cirurgia, deitei. Aí no outro dia meus pais foram, fizemos outra festa, comemos bolo de novo, assamos churrasco. Isso tal. no dia 7 já? Isso no dia, eu fiz a festa no dia 5 pro dia 6, à noite. Aí dia 6 eu recebi meus pais. Seus pais. E no dia 7... Que era a cirurgia. Eu fiz a cirurgia, porque a mamãe trabalhava à noite. Mamãe trabalha, a mamãe é enfermeira. Agora eu vou te contar a história da mamãe. Mamãe cabe nessa história.
Agora eu vou te contar a história dela. Mamãe, acho bonitinho. Aí Mamãe. a gente fala mamãe e papai. E se falar pai, meu pai, minha mãe chega em casa, apanha. Com 40 anos de idade. Pega o cinto e ó, lápis. Apanha. Papai já olha logo, papai, a hora que eu falo assim, esse aqui é meu pai. O papai olha assim pra mim, assim, ó. Pai? O que é que você falou aí? Enfim, aí a gente comemorou meu aniversário e tudo. Aí eu deitei na mesa de cirurgia. O anestesista, Thaís, que cara gostoso. Sabe aquela alma gostosa? Te deixou super tranquila. Muito, muito tranquila. A gente tem tanto medo de anestesia, Nossa, né? eu morro. Morro de medo. E aí, virei pra ele e falei assim, eu queria um presente de aniversário. Aí ele mesmo, qual que é o presente de aniversário que você quer? Eu quero que tire meu útero. Porque esse negócio não serve pra nada. Eu não quero mais ter útero. Tem base, Eu gente. vou tirar esse cisto e quero que tire meu útero. Então, seu presente de aniversário era tirar seu Era útero. tirar meu útero. Você falou Era pro esse. anestesista. Falei pro anestesista. Aí ele virou pra mim e falou assim, então quer dizer que foi seu aniversário? Falei, foi. Então você deve ter tomado todas. Eu falei, mesma coisa que eu pensei. foi a mesma coisa que ele pensou. Aí eu virei pra ele assim, doutor, eu tinha que operar. Como é que eu ia beber? Não tinha jeito de eu beber. Essa cirurgia me interrompeu. Aí ele virou e falou assim, se você... Ó, tanto que ele é uma pessoa gostosa. Ele virou e falou assim, se você tivesse bebido, você já ia chegar aqui calibrada. Eu já ia tomar uma, você me trazia aí um negocinho, um uísque. Eu gosto de uísque. Eu lembro direitinho dele falar que gosta de uísque. Você trazia um uísque pra mim. E a gente estava tudo certo. A gente ia comemorar junto aqui. Você já ia estar anestesiado pra cirurgia. Não precisava nem de mim. Precisava nem da anestesia. Nem da sedação. Só ia não ia precisar. E ele foi tão maravilhoso comigo. Ele me colocou para dormir primeiro, para depois anestesiar minhas costas, né? Que eu fiz a hack. Fiz a hack. E aí a hack é a mesma de quando a gente vai ter filho, né? A cesárea. A mesma que quando a gente vai fazer cesárea. Mas você ficou sedada, então? Você não ficou acordada? Não, eu dormi. Você dormiu? Sim. Foram 6 horas de cirurgia. Entre o início, né, e até o final. Bastante tempo, hein? Muito tempo. E tem perigo quando tá fazendo a cirurgia de... Não sei, eu posso estar falando muito leiga, mas de ficar... cair um pedacinho lá do tumor, ficar um pedacinho lá, é isso aí que continua o câncer, né? Então, por isso que eles é tão minucioso, tem que tirar tudo, fazer uma varredura ali. Tudo. Quando eles me abriram, eles viram que tinha muito líquido no abdômen. Presença de líquido no abdômen é porque tem doença. O abdômen da gente não forma líquido. Então, tinha líquido no meu peritônio, né? Que é a camada que envolve as vísceras, né? Sim, protege. Que protege, que coloca tudo no lugar. Tinha líquido em toda a cavidade abdominal. Toda. Então, eles fizeram a retirada desse líquido, fizeram a retirada do tumor e fizeram a retirada do meu útero. Que, posteriormente, fiquei sabendo que o câncer já estava caminhando para ele. Ele estava no ovário direito? Direito. Estava no ovário direito. Então, assim, até que essa questão de ficar pedacinho e tudo, eu não sei te falar, mas o que eu sei é que eles são extremamente criteriosos na cirurgia. Por isso que demora tanto, né? A cirurgia em si, tudo. Então, me fecharam. E isso é porque, assim, a cirurgia para retirada de ovário, como tem que fazer uma varredura abdominal, a cirurgia é feito chama transversal, quando é assim? Longitudinal, transversal. Eu conheço só como laparotomia, que é quando faz a exploratória, né? Isso. Você abre a pessoa, Isso. agora os ângulos... Então, é do umbigo para baixo. Geralmente Entendi. é assim, do umbigo para baixo. Igual quando faz da apêndice também. Isso. Quando é de emergência. Quando é laparoscopia, né? É laparoscopia que fala? Com a laparoscopia, não. Como é que é o nome quando você opera com as varetinhas? Ah, sim. Eu não vou saber. É isso. Quando não é, porque é só 3 furinhos, né? Você vai lá, corta, tira. Sim, porque geralmente quando é de emergência, chega lá, já abre, já quer tirar. Tira. O importante é salvar a vida. A vida da pessoa. Então, começaram a cortar. Só que eles mudaram de ideia. E me fizeram a cesariana. Maior, né? É um corte um pouco maior, porque é exploratório, não dá para ficar um corte pequeno. Então, eles fizeram... Para você que é super vaidosa...
Apesar que nessa altura do Não, campeonato, você não pensa nisso. Mas assim, a longo prazo, hoje você fala, que legal, né? Que bom que eles não fizeram. Porque das 3 que operaram no mesmo dia que eu, as 3 fizeram incisão do umbigo para baixo. As 3. Então, além da incisão do umbigo para baixo, ainda corta a lateral, né? Para fazer toda a exploração, retirar tudo que precisa ser retirado. Então, assim, até nisso... Você foi abençoada. Eu fui abençoada. Dá para reclamar, Thaís? Não, jamais. Você não pode, não tem... Olha, Deus cuida dos detalhes. Todas as vezes que alguém me pergunta assim, Gleice, o que você pensou? Eu não pensei nada. Porque eu fui abençoada. Em tudo eu fui abençoada. Antes mesmo de ter os médicos ali, Deus já estava com você. No tempo que eu demorei para entrar no sistema, nos cuidados que ele teve com relação à minha cirurgia, de como as pessoas lidaram comigo, tudo isso, Thaís, eu vi Deus. Tudo isso eu vi Deus na minha vida. Eu, como mulher, como mãe, quando a gente olha para os nossos filhos, a gente fala, Deus, protege meu filho, protege a minha filha, livra de todo mal. Então, assim, eu me senti protegida e cuidada como se Deus falasse assim, você é minha filha, meu bebê, eu estou te protegendo e te cuidando. O tempo todo. E aí fiz a cirurgia, fiquei 40 dias em casa, sem trabalhar. Mandei mensagem para todas as minhas mães, né, do personal. O personal, ele é bom por isso, porque você tem como remanejar, expliquei a situação. Todas, independentemente, falaram, tia Gleice, vai, cuida da sua saúde. Quando você voltar, a gente vai estar aqui, vai dar tudo certo, não se preocupe, tá tudo bem. Então, eu saí tendo a certeza que a minha carteira de alunos ia estar ali quando eu voltasse. Ia continuar, né? Porque Sim. você é muito querida também pelas crianças. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu amo o que eu faço. Amo. Eu sou incisiva, eu sou, como é que fala, firme, mas eu tenho muito carinho pelas minhas crianças. Muito. Eu escolhi fazer o que eu amo, de verdade. Gosto de ensinar natação. Gosto mesmo. E saiu a histoquímica. Com quanto tempo que saiu? Com 30 dias. Então um pouquinho antes da quarentena que você estava fazendo. Sim. Com 30 dias saiu histoquímica. Aí, assim, nesse período que eu operei, eu fiquei em casa, cabelão, do mesmo jeito. Não mudei em nada. Fui no hospital fazer a consulta e pegar a histoquímica. Entrei no consultório. Eles não te olham, né? Eles só digitam. Ah, tá. Vai perguntando e coletando as informações, fazendo anamnese. Coletou tudo e tal. E assim, você fica sentada na frente deles, passa 1 milhão de coisas na sua cabeça. O que será que ele vai me falar? Por que ele tá digitando tanto? Por que tanto ele digita? Por que ele não fala comigo? Por que ele não tira minhas dúvidas? Então, assim, 1 zilhão de coisas, né, na sua mente. E era uma doutora. Aí a doutora... Não era o mesmo médico? Não era o mesmo médico. No Araújo Jorge funciona assim, você tem uma equipe que é guiada por um especialista. Então, a equipe que eu tratei era da doutora Nayara Portilho. Um beijo, doutora Nayara. Maravilhosa. Eu tenho uma dívida, assim, de gratidão com ela imensa, que você vai entender daqui a pouco, quando eu contar o restinho da história. A doutora virou para mim e falou assim, não lembro o nome dela, era justamente da equipe da doutora Nayara. Ela olhou na minha cara, assim, do jeito que eu te falei, eles são diretos. Gleice, você tem um tumor de células granulosas de teor sexual e você vai ter que fazer quimioterapia e vai ter que fazer outra cirurgia. Então você ainda tinha dentro de você? Não. Não. Eles tiraram tudo. Eles tiraram. Mas por que você teria que fazer outra cirurgia? Porque eles, como eu era muito nova, eles não queriam tirar o meu outro ovário na cirurgia. Então eles deixaram o meu ovário esquerdo. Eles não... Para produzir hormônio. Porque eu era muito entendi. nova. Então eles tiraram o meu ovário direito, o meu útero, e deixaram o ovário esquerdo. Gente, eu nem sabia que isso era possível.
Tiraram meu ovário esquerdo. Eu não Deixaram. sabia que era possível tirar o útero e deixar o ovário. É porque na verdade, são independentes, porque né? são assim. Se você não, por exemplo, quando você faz ligadura, chama esterectomia? Não. Não, a esterectomia é É retirada. para retirada. Quando você faz laqueadura, Uhum. pronto. Quando você faz laqueadura, você não corta as trompas? A laqueadura é a de cortar, né? Isso. A ligadura é a que amarra. Isso. Sim. Então, você cortou ali. Cortou. Ali já não tem mais ligação. Então, Uhum. tem como você retirar todo o útero e ovário para poder deixar aquela parte funcionando. Produzindo hormônio, porque o hormônio é bom pro corpo. Sim, na verdade, assim, as consequências da falta de hormônio, eu sinto demais. Porque eu sou uma pessoa menopausada. Com 40 anos, precocemente eu sou menopausada. Isso eu sinto efeitos na minha pele, no meu humor, na vida sexual, em tudo que se remete a hormônio, né? Então, quando ela falou pra mim que eu teria que fazer outra cirurgia, eu falei, doutora, mas por que não fez a retirada desse ovário na cirurgia que eu fiz? Aí ela, porque você é muito nova e a gente quis preservar os seus hormônios. Mas o tumor que você teve, ele é bioidêntico com as células do seu ovário. Do ovário, no caso, o seu, né? Do ovário. Então ela estava insinuando que poderia ali... Poderia voltar. Sim. Poderia voltar. E você vai ter que fazer quimioterapia. Quer café? Não, ainda tem um pouquinho aqui. Deve estar gelado. Não tem problema. O café, gente, para a vida adulta, ele gelado ou quente, você vai. Porque você sabe que você é adulto e você precisa do café. Gelado. E aí, o que acontece? Primeira pergunta que eu fiz para ela. Porque eu não sei se você sabe, tem quimioterapia que não cai cabelo. Não sabia. Tem tipos de quimioterapias para alguns tipos de câncer. Por exemplo, câncer de colo de útero. Ele não cai cabelo. É a forma que faz a químio? Que É não a deixa... fórmula. Entendi. Não tem necessidade de ser tão agressivo. Então, ele não cai cabelo. É o famoso HPV, né? Câncer de colo de útero. E aí eu perguntei, a primeira pergunta que eu fiz para ela, falei, doutora, vai cair o meu cabelo? O cabelo tava solto, maravilhoso, escovado, porque onde eu andava, né, Thaís, era o cabelo impecável, gente. Impecável. E era muito volumoso. Além dele ser longo, era muito cabelo. E eu conseguia colocar aquilo tudo na touca de natação. Tudo aquilo. Verdade, eu não parei. Eu nunca parei pra pensar. Como que cabia na touca de natação? Conseguia colocar tudo na touca de natação. Molhava aqui assim a lateral do cabelo todo. Mas o cocão, eu tenho um amigo que fala, a Gleice do cocão. Falei, ó, acabou o cocão, não tem mais cocão, agora é só mesmo a Gleice do cabelinho. E aí, eu com o cabelão maravilhoso, ela vai cair. Primeira pergunta que você perguntou. Primeira pergunta que eu fiz. Tá, eu vou fazer quimioterapia. Vai cair o cabelo? Vai. E qual foi o que você sentiu na hora que ela falou, eu vai desabei. cair? Você chorou? Desabei, na frente dela. Nesse momento que Foi a primeira vez que eu chorei. Foi a primeira vez que eu olhei e falei, estava doente. Foi aí que você percebeu que, na hora que ela falou, aí você tomou ciência que você estava com câncer. Sim. Foi nessa Mas consulta. você falou bem. Eu estava. Porque todo o câncer foi retirado na minha primeira cirurgia. Então, quando ela me falou que eu teria que fazer quimioterapia, eu falei, eu já não tenho mais. Acabou. Essa é o que eu falo para você, que a positividade, a cabeça boa, faz com que você passe pelas coisas, não que não tenha sido difícil, não que não tenha sido sofrido, não que eu não tenha chorado, não. Eu tive meus momentos. A sua mente tem o poder de transformar tudo no seu corpo. Então, a hora que ela falou, eu chorei copiosamente na frente dela. E assim, ela não mudou a expressão. É incrível como que o pessoal da área da saúde aprende a conviver com a dor e se sai tão bem. Porque eu acho que se uma pessoa começasse a chorar, vem cá, meu amigo, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Vou chorar também, não, eu tô aqui. É porque toda hora meu olho de lágrima, porque falar de maternidade é uma coisa muito sensível pra mim também, que eu perdi minha mãe. Então, quando fala da maternidade, quando fala que envolve crianças que estão passando ali por um sofrimento, eu lembro eu, criança, também passando por tudo isso. Então, eu fico muito emotiva. E eu acho que essas pessoas, eu quero até falar assim, gente, vocês são geniais, vocês são foda mesmo de aguentar
estar num local onde vocês vê tantas pessoas sofrendo e ter que manter aquela postura ali de estar passando força para elas, porque eles têm que manter aquilo, mas com certeza por dentro todos eles sofrem juntos também. Mamãe é enfermeira, né? E aí eu vou falar um pouquinho de como que funcionou, né? Mamãe é enfermeira, então todos os dias ela chega em casa e com uma história. Ela sofre muito com a história dos pacientes, principalmente ela trabalha no Hospital Amparo, e lá é um hospital praticamente geriátrico. Vai muito idoso. Então, o idoso ele sofre bastante, né, com os efeitos do tempo. E a mamãe era cozinheira do Hospital Amparo. Trabalhou muitos anos na cozinha do Hospital Amparo. E diga-se de passagem, a melhor comida que aquele hospital já teve. Porque mamãe é maravilhosa. Você acredita que eu gosto de comida de hospital? Mesmo? Eu gosto. Eu gosto. Quando eu estava internada, eu comi uma coxinha, uma esfirra de carne. Eu não esqueço do sabor da esfirra até hoje. Aquela Gostoso. esfirra estava maravilhosa. Eu gosto. Sabe por quê? Porque eu já sou acostumada a comer comida sem sal, eu sem também. açúcar. Daniel reclama, inclusive. Sem óleo. Café sem açúcar. Café sem açúcar. Então, aquela sopinha de hospital que eles fazem é ótima, maravilhosa. Né? É ótimo. Eu amo Eu comida também de gosto. Eu não vou mentir. Eu gosto de uma comida mais insossa. Eu vou comer carne assada. Eu não gosto de carne com muito sal. Eu gosto de sentir o gosto da carne mesmo. E é mal passada. A minha só vai gosta da carne crua e É mal passada. Um bife de fígado. Só assim, ó. Não sei se você come. Como? Eu amo. Não, eu como tudo quanto é tipo de que você imaginar, de carne. Assim, eu gosto de experimentar. Eu gosto demais. E aí a mamãe trabalhava nesse hospital, nesse mesmo hospital, como cozinheira. E eu no pé dela. Mamãe, isso, Thaís. Anos. Tô falando de coisa de anos. Nem sabia o que ia acontecer comigo. Nunca na vida. Mamãe, sai dessa cozinha. Vai fazer um curso de enfermagem. Ela, eu não dou conta. Não vou fazer porque eu não dou conta. Falei, você dá conta. Quem falou pra você que você não dá conta? Você dá. Não vou porque eu tô cansada, não vou porque eu não consigo. E assim, 1.000.000 de desculpas. 1.000.000 de desculpas. E aí teve um dia que eu virei pra ela e falei assim, no início do ano. Falei, nós vamos agora lá no colégio e você vai fazer sua inscrição. Cadê? Me dá seu histórico, me dá suas coisas. Thaís, pra enfermagem. Pra enfermagem. Ela tremia assim, ó. Ela tremia. A hora que terminou, que ela fez a inscrição dela, que a gente pagou, ela saiu, entrou dentro do carro. Eu não acredito que eu fiz a inscrição pro curso. Meu Deus, ela com medo. Medo. Muito medo. E aí vai ter um objetivo isso daí. Você lembra quantos anos que ela tinha quando começou a fazer o curso? Ai, Thaís, eu não vou me recordar. Mas já era mais já velha tem uns também, 4 anos que ela tá na enfermagem. Mamãe tem 60... Mamãe tem 58. Gente, a Daniele nasceu no dia do aniversário dela. No dia do aniversário de 40 anos da minha mãe, a Daniele nasceu de parto normal. Ai, que gracinha, gente. Não, pensa. Parto normal. E assim, ela falou que foi o melhor presente de aniversário que ela ganhou foi a Daniele. Não, que Daniele, gracinha. do dia dela, nasceu de parto normal. E ela tem 58 hoje, então ela deve ter começado o curso com 53, 54, no máximo. Nunca é tarde para começar. Não, eu tenho um ditado assim, que eu escutei e eu repito pra minha vida. Quer mudar de profissão? Tá com medo? Tem plano de ir pra cova amanhã? Não, então vai, minha filha. Nunca é tarde. Eu faço um curso de inglês e tem vários senhorizinhos que Olha que gracinha. faz junto. Não, 60 anos lá, uma gracinha. Pega o caderninho, a cadetinha, fica lá falando inglês. Não, é uma gracinha. Eu acho legal isso, porque as pessoas acham que idade tá parando de viver. Na verdade, ali, a pessoa fala, eu tô com 50 anos, eu tô velho. Você já parou pra imaginar que 50 anos tá na metade da sua vida ainda? Tudo que você viveu em 50 anos, você tem ainda mais 50 anos. Se a pessoa for viver até 100 bem vivido, você tem ainda mais 50 anos para viver tantas coisas, né? Sim, se você fizer uma boa alimentação, não abusar de doce, gordura e tiver uma vida ativa. Ativa, né? Que seja andando de bicicleta, que seja andando ao ar livre, que seja praticando uma academia, você deixa de perder massa muscular, que a gente já começa a perder massa muscular a partir dos 30 e poucos anos de idade.
e passa a ganhar massa. Então, você precisa se exercitar. O corpo não foi feito para ficar parado. A gente quer ficar parado. Sim. E eu sempre falo isso pro meu pai, inclusive. Pai, se você estiver assistindo, ó, eu falo isso sempre pro meu pai. Pai, ele, mas eu jogo bola, quase todo dia ele quer jogar a bola. Eu falei, pai, o senhor precisa entender. Pai, o senhor precisa entender. Adoro a citação. O senhor precisa entender que não adianta só fazer exercício físico que você não tem massa muscular, porque o senhor vai lesionar. É um músculo que sustenta todos os seus ossos, vai fazer ali a proteção de tudo. Sim. Então, se você tem que se alimentar direito e tem que ter massa muscular também para sustentar tudo. Senão, acaba com tudo. Vive lesionando, machuca, não vai sustentar seu corpo. Não mesmo. Papai tem 65 anos. Quantos anos seu pai tem? Meu pai tem 50... Vixe, se eu 50 errar. e poucos. 50 e bem pouquinho. 50... 51 ou 52. Não vamos errar aqui na data. Meu pai é de 70, o seu ano que ele nasceu. Então, ele Papai... vai fazer 53 anos. É, isso mesmo. Então, o papai tem 65. Papai tem 65. E aí, eu reparei que de um ano pra cá, papai começou a arrastar o chinelo. Quando você começa a arrastar, é porque você está perdendo massa muscular. Quando você perde a capacidade de marcha. O que é a capacidade de marcha? Quando você consegue levantar o joelho, levantar o seu pé do chão, dobrar o joelho, tirar o seu pé do chão para andar, marchar. E aí eu comecei a pegar no pé dele. O que você fala para ele fazer? Eu falo para ele que se acontecer alguma coisa com ele, a mamãe casa de novo. Boa! Ótima estratégia. Pai, tô te falar uma coisa. Você tem noção que se acontecer alguma coisa com o senhor, a Kézia vai arrumar um homem e tal, assim, vai aí. Cuidar do seu filho, que só tem 3 aninhos, 4, mesmo. mais ou menos. Vai arrumar outro? Então, Sim. cuida da saúde, né? Mamãe, e eles são super bonitões, enxutões. Gleice, antes da gente falar da parte que eu tô muito curiosa pra saber sobre o cabelo, como que foi, que eu acho que foi uma das partes, assim, que você mais sentiu chocado, eu queria te dar um presente e te entregar aqui. Corre, Raquel! Vou cantar a musiquinha que eu canto para meus alunos. Corre, cutia, de noite, de dia. Quando eu faço aula fora da piscina, que eles amam fazer aula fora da piscina também, e aí a gente tem possibilidade de treinar muitas habilidades fora da piscina, né? Correr, saltar, rolar, pular corda. Que hoje em dia os meninos não sabem mais pular corda, pular amarelinha. Acabou essas brincadeiras, né? Que tinha antigamente. Aí eu geralmente tenho um guarda-chuva na borda da piscina, né? Aí eu coloco eles para correr Um atrás do outro. Corre, cutia, de noite, de dia, debaixo da cama. É ótimo. Eu acho sensacional. Lidar com criança é muito bom, né? Criança é ingenuidade pura. E eles falam as coisas Te recarregam. Não, e eles falam as coisas sem pensar, porque é tão, assim, ingênuo. E eu sempre associo, assim, que para você entrar no reino do céu, você precisa ser como uma criança. É bíblico, né? É Uma bíblico. frase dessa. Você precisa ser como criança, ter a inocência de uma criança. Se você não tiver a inocência de uma criança, o coração puro, não adianta você fazer a melhor bondade aqui na Terra que não vai funcionar. A porta é estreita. Justamente. Vem cá, Raquel. Me ama demais. Gleice, aqui tem um presentinho pra você. Muito obrigada. E flores, você é dia das mães, né? Mês das mães. Obrigada. Obrigada, mamãe. Essa flor aqui eu dedico para todas as mães que estão nos assistindo. Eu compartilho esse buquê de rosa com vocês. Que a gente merece, né? A gente merece. A gente trava muitas batalhas aí. Se você quiser abrir, pode abrir. Eu vou abrir. Posso deixar aqui? Pode, claro. Vou abrir aqui para eu ver o meu presente. Atrapalha, Isla, deixar aqui, dá para ver muito? Pode, né? Gente, a caixa é muito chique. Aqui, ó, você Como que pode eu faço? Olha que chique. Calma, deixa eu virar para você, que fica mais fácil, né? Gente, que incrível! Isso é uma novidade nossa da Try. Agora a gente tem meias. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a diferença de poliamida e algodão? Faço a mínima ideia. Gente, Ai, um cheiro a maravilhoso. poliamida, a gente fez as meias de poliamida porque o algodão é aqueles que dá bolinha, sabe? Algodão dá bolinha, dá calo no pé. Já essa aqui, ela é anti-suor, não deixa o pé molhado e ela vai durar muito tempo porque ela não vai
Não vai ficar aquelas meias largas, sabe? Gente, calma, deixa eu pôr aqui na minha mão. E ainda tem uma Olha, faixazinha aqui, ó, no peito do pé. olha isso. Muito gostosa, inclusive. Quero que você Amei. use e me fale a experiência que você vai Nossa, ter. eu quero, vou usar muito. Inclusive, semana que vem eu vou voltar pra academia, tá? Uai, mas você não tava? Eu pensei que Eu você fiquei tava. 15 dias doente. Eu fiquei 15 dias, eu peguei... Como é que é o nome? Daquela gripe que teve agora. Oh, Deus, não... Influenza? Influenza. Fiquei 15 dias de cama. Mas eu fiquei muito ruim. Muito, muito ruim. Aí o que acontece? Não dá pra você treinar doente, né? Que acaba que o seu corpo precisa se recuperar para você poder ter um treino mais eficiente. Ai, vou deixar assim A pra vocês virginiana. bonitas. A virginiana arrumando Aqui, ó, pronto. organizando. Aí, ficou bonita assim? Pode deixar assim? Aí, ó. A produção disse que pode, ficou maravilhoso. Pessoal, aproveitem, ó, amei. se inscrevam aqui no nosso canal. A gente tá chegando aqui na metade para vocês se inscreverem, curtirem e compartilharem. Se vocês estão gostando da história da Gleice, vamos fazer isso chegar a mais mulheres, porque eu tenho certeza que vai transformar a vida de muita gente. E serve como alerta também, né? Com certeza. Porque ficar sem o médico não é legal. Não façam isso. Isso mesmo. Então, agora vamos para aquela parte que eu tô querendo muito saber como que foi sobre o seu cabelo, como que foi essa experiência. Quando ela te contou, nossa, você vai ter que cortar seu cabelo, foi o maior choque que você teve. Foi. E aí, como que você fez? Fez a sua primeira químio, e aí, como que foi esse processo até chegar a hora de você ter que realmente retirar todo o cabelo? Não, eu fiquei sabendo, né, que eu ia ter que realmente, que eu ia ficar careca. Eles não aliviaram, eles já não. falaram pra você. Vai você vai cair ficar careca. tudo, inclusive a sobrancelha e o cílio. Bem direto. Gleice, vai cair tudo. Cabelo, cílio e sobrancelha. Todos os pelos do seu corpo. Eu fiquei parecendo aqueles gatos. Como é que chama aquele gato que não tem pelo nenhum? Que, inclusive, Sei. eu falei pro Daniel. Falei, Daniel, eu sou doida pra ter um gato desse, Daniel. Daniel Isso é falou, bem "Não, exótico, por né? favor, Gleice, você que essa... Nossa! Você acredita que eu acho eles lindos? Eu acho lindo. Eu gosto de cachorro exótico, tenho assim. uma paixão por aqueles gatos. Eu acho eles lindos. Eu sou apaixonada. Eu fiquei igual aquele gato mesmo. Aí, sem pelo nenhum. Aí o Daniel virou pra mim e falou... Aí, desculpa. Ela falou que realmente eu ia ficar sem nenhum cabelo no corpo. Voltei pra casa decidida a cortar o cabelo. Já voltei decidida. Porque, Thaís, tinha mais ou menos uns 12 anos que eu não sabia o que era cortar o cabelo. A última vez que eu cortei o cabelo, a Daniele tinha 2 anos. Então, 16 anos sem cortar o cabelo. Mais ou menos isso aí. Aí eu vim e cortei o cabelo aqui. No ombro. Do tamanho do seu. Nada muito significativo. Só mesmo assim. Mas você já sentiu ali, né? Porque quando eu corto um pouquinho, senti. eu passo a mão assim, eu já fico, ai. Não, eu me senti maravilhosa. Quando eu cortei nessa época, eu queria muito me ver de cabelo curto. Mas nem foi curto, gente. Não, eu falo Da assim, onde que o cabelo você desse foi curto? sentiu já de ter perdido o não. cabelo, entendeu? Nossa, pedaço. quando a Daniela tinha 2 anos que eu cortei, eu fiquei, assim, semanas amarrando o rabo de cavalo, que ainda dava pra amarrar, amarrando o rabo de cavalo e fazendo assim, igual a Chiquinha. Já viu aquele episódio da Chiquinha que ela corta As pontas do cabelo. Gente, Chiquinha é muito velho. É pra quem é assim, quem assistiu. Cringe. É quem é cringe mesmo. Então o Chaves corta, né, a trancinha dela, ela faz assim. É assim que a gente se sente quando a gente corta o cabelo. E aí eu me senti assim. Mas foi ótimo. Eu me senti assim, liberta. Nessa época. Então, 16 anos depois, quase 17, lá vai a Gleice cortar o cabelo novamente. Só que dessa vez por um motivo maior. Aí o Daniel viajando, né? Eu contei para ele sobre o diagnóstico, contei para minha família, contei para as minhas amigas, que não me abandonaram nem um minuto, minhas primas, minhas tias, toda a minha família me apoiou muito. E aí eu falei para uma delas, falei, eu vou cortar o cabelo. Porque é injusto eu deixar um cabelo desse tamanho cair. Era muito grande. Então, pra tudo você pensava assim, né? Eu pensei muito. Você, tipo, é injusto eu deixar um cabelo desse tamanho cair. Olha muito que injusto. legal isso, olha esse pensamento. É muito injusto. Eu falei, é muito injusto eu
Ir lá tomar quimioterapia e sentir um cabelo de 40 centímetros cair. Fui na cabeleireira. Maravilhosa. Liguei pro Daniel, falei, Daniel, vou cortar o cabelo. Ele, espera eu chegar. Eu falei, não espero, não. Se eu esperar você chegar... Você já tinha tomado a primeira quimio ou não? Não. Gente do céu! Não. Falei, eu vou aproveitar o cabelo curto antes de eu tomar a primeira quimio, porque nesse decorrer antes de eu fazer a segunda cirurgia, lembra que eu falei que eu ia ter que fazer uma cirurgia? Entre o dia que eu recebi o diagnóstico de câncer e a primeira cirurgia, eu cortei o cabelo. Você é muito decidida. Ah, não. Eu sou a pessoa... Não espera, assim, não. Vamos fazer? Vamos. Eu sou do vamos. Você pensou, vai cair mesmo, Vai então cair. vou Vai cortar cair. logo, né? Então, eu quero cortar para eu poder curtir esse cabelo pelo menos daqui até janeiro. Você nunca teve um Chanel, né? Nunca tive o Chanel. Do jeito que eu queria, não. Porque sempre tinha um aqui no meu ouvido. É tão bonito o seu cabelo. Por que que você vai cortar? Tanta gente querendo ter um cabelo igual ao seu. Por que que você vai cortar o seu cabelo? Porque hoje o que eu mais prezo é a minha saúde. Isso Você é muito entendeu? mais importante do que um cabelo, Eu né? lembro que antes, porque o papai, assim, papai apaixonado no meu cabelo. Era muito apaixonado no meu cabelo comprido. Sempre um homem muito reservado e nunca é de elogiar. Papai não é de elogiar. Mas ele gosta, a gente sabe que ele gosta. Aí eu lembro que eu cheguei lá em casa, falei, papai, vou cortar o cabelo, tá? Aí ele virou pra mim e falou assim, você não tem fé. Porque se você tivesse fé, você não cortava o seu cabelo, que você vai ser curada. Eu falei, papai, eu já tô curada. Eu já estou curada. Só Do tem que dia passar que pelo eu fiz a processo. cirurgia, eu sei que eu estou curada. A única coisa que vai acontecer aqui é porque eu preciso... A quimioterapia, que eu não cheguei a falar, que eu vou falar agora, a quimioterapia é como se fosse uma profilaxia para que, se houvesse alguma célula doente viajante, ela pudesse ser eliminada e não parasse nenhum tecido mole. É uma Como o fígado, o pulmão. a gente pode falar que a profilaxia é exatamente isso. A prevenção para não deixar acontecer. Para não virar uma metástase. Ok. De alguma coisa que pudesse estar solto. Daí, chegou onde você falou. Quando eles me abriram, na retirada, poderia ter ficado algum pedacinho, a quimioterapia entraria aí. Certo. Como entrou. Então, eu falei, papai, relaxa, eu vou ficar maravilhosa de cabelo curto e vou ficar perfeita careca. Não vai ter que zero defeitos. Eu fiquei sabendo que você estava com câncer quando eu vi você com cabelo Chanel. Aí eu fui e falei assim, nossa, a Gleice cortou o cabelo curto, o cabelo dela é tão maravilhoso, por que que ela fez isso? Aqueles pensamentos. Não tem como não pensar tem como não nisso. pensar. Não tem como, seria muito, sei lá. Não, você estaria sendo muito, assim... Hipócrita em falar que eu não falar que não pensei. pensou. É igual quando fala, a pessoa tá com câncer, a gente realmente Sim. pensa no pior. Mas depois que eu conheci histórias de pessoas que conseguiram vencer o câncer, Você viu que é possível. eu vi que é possível. E, inclusive, foi uma época que eu fiquei muito triste. Foi quando um amigo nosso que teve câncer, a gente acreditava muito que ele ia ser curado. Muito, mas assim, a gente tinha uma certeza tão grande que ele ia ser curado, mas ele não foi. E aí eu comecei a duvidar novamente. Por quê? A minha avó, quando ela teve câncer, todas as vezes que alguém ia lá orar por ela, as pessoas falavam assim, Senhor, eu ordeno a cura sobre a irmã Maria Luísa. Maria Luísa? Maria Luísa. Que nome lindo, Maria de Luísa. vó. De vó, Maria Luísa. E ela não era bonita só por fora, não. A minha avó era bonita por dentro. A minha avó era, assim, uma mulher abençoada num nível que eu falo para você que se ela tivesse aqui hoje, eu seria um ser humano melhor. Muito melhor. Porque ela era de uma riqueza tão grande que eu não sei te explicar. Meu avô, que é marido dela, faleceu tem 2 anos, ele faleceu de Covid. O meu avô, eu ia na casa dele pedir conselho. Um homem, assim, Sábio. esplendoroso, sábio. Lógico, todo mundo tem defeito, não tem ninguém perfeito, não é porque foi embora que não tem defeito. Tinha, ela tinha defeito, ele também tinha. Ela era faladeira. Ela falava 3 dias, 3 noites. Ah, tô entendendo da onde que você puxou, dona Gleice. Meu amor. A minha tia fala assim, a Gleice passou pelo tratamento como... A minha tia Divani fala, como a mamãe passou. Porque a vovó, quando as pessoas iam lá olhar para ela, ela falava assim, irmão, eu agradeço muito a oração, mas esse câncer ele não é para cura.
eu vou embora. A minha avó sofreu 5 anos. Nossa. De gritar de dor. A vovó sofreu muito. Então, todas as vezes que eu falo com Deus, né, que eu converso, que eu oro, que eu não falo que eu não oro, eu converso com Deus, que a gente tá aqui, ó. Linha direta. Sem intimidade, né? Intimidade mesmo com o Criador. Eu falo para ele, Senhor, eu não tenho medo da morte. Que essa é a única certeza que a gente tem. Eu tenho medo do sofrer para ir embora. Esse é o triste. Isso é o que me deixa muito preocupada. Então, eu falo que eu gostaria muito, assim, de morrer dormindo. Igual passarinho. Igual a minha avó. Os médicos falaram que ela ia morrer de uma forma muito difícil. Porque o câncer foi um câncer de peritônio e já ia atingir a veia, né? E aí eles falaram que ela ia morrer perdendo muito sangue. E Deus levou minha avó como um passarinho. Então Os ela não sofreu, né? cuidados de Deus com a nossa vida. A gente nunca pode esquecer disso. Nunca. Então, eu decidi cortar o cabelo. Fui na cabeleireira. Botei a câmera gravando. Inclusive, tem esse vídeo no meu Instagram. Vamos mostrar aqui pra vocês. Tem esse vídeo no meu Instagram. Inclusive, se vocês quiserem ver tudo, tá tudo no meu Instagram. Deixa o arroba dela aqui embaixo também, pra quem quiser seguir. Tem tudo lá, Tem a gente. tia Gleice Natação. Tem a tia Gleice Natação, que vocês vão ver os bebês mais gostosos do mundo, meus xodós. E aí eu fui na cabeleireira e deixei o celular gravando naquela câmera bem rapidinha. E enquanto ela cortava o meu cabelo, eu fui explicando o que eu tinha. Estou cortando o cabelo, porque eu descobri que eu tenho um câncer. E vou ter que fazer quimioterapia, e o cabelo vai cair, Contei a história todinha, fiz o vídeo, postei e entreguei. Só que o que acontece, Thaís? As pessoas, elas não te reconhecem doentes enquanto você não perde o cabelo. Então, se você for fazer um cálculo, eu estava doente no meio do ano. Do final do ano para frente, eu não estava mais doente, já tinha sido retirado o tumor. Mas quando eu cortei o cabelo, que eu falei para as pessoas também não identificaram a doença. A Gleice está... ou não assistiram o vídeo. Muitas não assistiram o vídeo. E aí eu comecei, já sabia da doença, já sabia o que eu tinha, já sabia que eu ia ter que fazer quimioterapia, mas eu continuei vivendo, Thaís. Normal. Mas eu chorei muito nesse vídeo do cabelo. Cortando o cabelo. O Chanel ainda. No dia que eu raspei, eu não derramei uma lágrima. Mesmo? Nada. Você raspou depois de quanto tempo? O meu sofrimento, que eu acumulei o sofrimento e trouxe o sofrimento todo pro dia que eu fosse cortar Chanel. Eu resumi meu sofrimento. Então até nisso eu sou prática. Você já estava preparada para raspar a cabeça? Estava preparada para raspar o cabelo. É porque eu não comecei a quimioterapia de imediato, porque eu tinha que me curar das cirurgias e tudo. Mas eu estava preparada. Preparada para raspar, preparada para ser careca. Eu estava preparada. Então eu chorei tudo que eu tinha para chorar, fiz um Reels depois, o cabelo Chanelzinho, aquela transição maravilhosa que a gente gosta e tal. E fui viver a vida. Aí chegou o dia da minha segunda cirurgia. No dia da minha segunda cirurgia, quando marcaram a minha segunda cirurgia, ficou uma bola no meu peito. Thaís, eu tinha certeza que eu ia morrer nessa cirurgia. Eu tinha não me pergunte, eu não sei porquê, não entendo, não sei te dizer. Você acha que ali era um momento que você ia partir para a glória? Eu ia partir. Mesmo? Você teve essa sensação? Tive. Sabe quando você está tomando banho no banheiro e fala assim, a minha última vez tomando banho nesse banheiro? Meu Deus. Eu tive essa sensação no acidente com a minha mãe, que eu ia partir. Porque quando eu fui despedir da minha tia antes do acidente, eu abracei ela. É uma história que um dia eu ainda quero compartilhar com todo mundo, que quando eu abracei minha tia para despedir, que a gente ia viajar, ela me abraçou e falou assim, quando era a virada de ano, ela falou assim, quando os foguetes da virada de ano estourarem, lembra que a titia te ama muito. Isso marcou muito pra mim naquela época, que eu pensei assim, poxa, ela ficou como se fosse uma despedida, aquela sensação de despedida. Então eu acho que de última hora Deus mudou de ideia. Não que Deus mude de ideia, mas assim,
no último momento, eu acho que eu ia junto com ela no acidente e Deus permitiu que eu vivesse mais aqui nessa terra. Pra fazer história. Pra fazer história. Pra Mas ter um essa testemunho, né, Thaís? essa sensação que você teve, eu tive também. E é incrível, né? Assim, a gente sabe. É uma angústia que não tem como te explicar. Não tem explicação, só tem como sentir mesmo. Não tem explicação. E aí, o Daniel, a minha cirurgia era, acho que numa quinta-feira, sexta-feira, não sei. E quem ia me acompanhar era a mamãe. E aí o Daniel viajou, eu virei para ele e falei assim, Daniel, eu lembro disso como se fosse hoje. Daniel saindo pelo portão, era umas 6h30, mais ou menos, já estava bem escurecendo. E o Daniel, virei pro Daniel e falei assim, Daniel, eu não sei se eu vou voltar dessa cirurgia. Eu vou te pedir uma coisa. Não tira nossas filhas da minha casa. Essa casa é delas. Reconstrói sua vida. Encontra outra esposa. Mas não tira as minhas filhas da minha casa. Não coloca outra mulher dentro da minha casa. Você estava despedindo dele? Estava despedindo dele. O Daniel adoeceu. O Daniel viajou e adoeceu. Antes da sua cirurgia. Ele viajou e adoeceu. O Daniel adoeceu, que ele ficou de cama. Você ficou muito preocupada com as filhas? Fiquei muito preocupada com as minhas filhas. Eu fiquei preocupada, assim, porque eu pensei comigo, eu falei assim, Deus, eu não quero que as minhas filhas sofram na mão de outra mulher. Porque elas já são criadas. Eu quero que elas vivam a vida delas e o Daniel reconstrói a vida deles. Então você imaginou que elas estando na casa delas, elas iam se sentir mais confortável do que se elas tivessem que sair dali para viver com outra pessoa. Ou se o Daniel colocasse outra mulher ali dentro. Né? Então eu pedi para que ele não colocasse ninguém ali dentro. Ele tinha capacidade de construir a vida dele e deixasse as nossas meninas guardadas no cantinho delas. Você começou a planejar tudo. Eu planejei tudo. Eu falei, olha, Daniel, a paz universal, assim, assim, assim. Olha, eu falando o nome. Falando o nome da paz universal. O que é paz universal, gente? É a funerária. Ai, perdão. É a funerária. Meu Deus. Falei, papai, ó, o Daniel, a funerária, assim, 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 tá com a mamãe, os papéis. Mas você sabe qual que é o nosso erro? É não pensar nessas coisas. A gente não pensa que a gente vai morrer. E a gente vai. Em algum dado momento, você vai. Aí você não planeja com quem seus filhos vão ficar, você não planeja o que é que você vai fazer, você não planeja onde é que estão as suas coisas, você não planeja nada. Quando acontece, a família está por trás, toda sofrendo, não sabendo o que vai fazer, o que você queria. Então, eu fui explícita no que eu queria. Eu quero isso, 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 desse jeito. Eu sou, Thaís, o que mata, às vezes, a pessoa, quando me conhece, é que eu sou muito prática. Sou muito direta. Gente, tá falando de funerária, essas flores aqui eu não tô gostando. Não, tira. Deixa só try aqui. Aqui. Deixa aqui. Minha mãe odiava flores porque ela falava que era coisa de funeral. Mesmo? Eu tive que tratar isso em mim. Fiz terapia. Eu amo flores. Pra me tratar. Hoje eu amo flores. Eu amo. Mas amo flores. Hoje eu não. Hoje eu já consigo gostar muito de Gostar flores. mais, né? Mas eu gosto muito. Não me lembra isso, não. Então, assim, eu deixei tudo organizado. Mamãe foi me levar no hospital para operar. E foi muito incrível, porque eles me operaram 6 horas da tarde. Eu entrei pro centro cirúrgico 6 horas da manhã. Aí todo mundo que chegava com o celular, antes de guardar, porque eu deixei meu celular com a mamãe, todo mundo que chegava, eu falava assim, moça, você tem um crédito? Deixa eu ligar para minha mãe lá fora para dizer que eu tô bem. Porque eu entrei falando para a mamãe. Falei, mamãe, eu não sei se eu vou sair viva. É as coisas que você ouvia. Não, assim... Ambiente pesado. Não, é porque eu senti aquilo e eu não queria guardar, Thaís. Não é porque eu queria fazer terrorismo, não é porque... Eu falei, eu preciso falar, porque se acontecer, tá todo mundo ciente do que eu quero, do que tem que fazer. E o que você falou para sua mãe? Falei, mamãe, eu vou operar. Mas eu tô sentindo que eu não vou voltar dessa cirurgia. Minha mãe, você bate a mão na boca. Deus vai guardar você, confia em Deus. Eu falei, eu tô confiando. Mas vai que Deus me quer lá com ele. Eu tô confiando, eu sou confiante, eu tenho confiança, eu sei que vai dar certo. Mas se não der, eu quero isso. Bem objetiva. E aí a mamãe ficou lá fora, tadinha da mamãe. Mamãe trabalhou a noite inteira no hospital. Ficou no outro dia, o dia inteiro sentada naquela cadeira lá fora, esperando a minha cirurgia. Eu só fui ser operada às 6 horas da tarde. Foi a hora que eu fui entrar pro centro cirúrgico. Então, a mamãe, sabendo do que eu já tinha dito para ela, na cabeça dela aconteceu alguma coisa com a Gleice.
Não, já foi, eles não estão querendo me falar o que aconteceu e tal. Foi quando eu liguei para ela, 5 horas da tarde. Falei, mãe, ó, não fui operada ainda. Aí me chamaram. Eu falei, moça, me pega esse telefone aqui rapidinho, deixa eu falar pra minha mãe que eu tô indo pro centro cirúrgico. Aí eu peguei o telefone, mãe, tô indo pro centro cirúrgico. Ora aí por mim, vai dar tudo certo. Mas, ó, você lembra do nosso combinado, né? Aí eu falei, Lembro não, do combinado. lembra do nosso combinado. Aí fui pro centro cirúrgico. Eu fui pro quarto, fui chegar no quarto, era quase 11 horas da noite. Nossa, demorou muito. Muito. Eu lembro que a mamãe foi para poder ficar comigo. Eu lembro que ela dormiu de um lado só, tadinha. Tadinha, cansada, virada. Tadinha da mamãe. É porque o Daniel estava viajando, porque na primeira cirurgia o Daniel ficou os 2 dias comigo. Daniel dormiu na cadeira de fio. E aí ela cuidou de você. Ela cuidou de mim. Aí eu achei que eu fosse ficar 2 dias de novo, né? Aí a doutora passou no outro dia. E suas filhas, como que elas reagiram, Gleice? Porque assim, eu acho que você já até comentou que elas reagiram de forma diferentes, né? Sim. Quando elas receberam a notícia Sim. que você estava com câncer. E no processo, durante o câncer, como que afetou a maternidade com as suas filhas? Eu senti que a Daniele ficou mais retraída. Já é dela mesmo ser mais retraída. E a Sofia ficou mais chorona, emotiva. Elas falavam pra você, elas comentavam que... Não tocavam no assunto. Não tocavam no assunto? Não tocavam no assunto. Elas não eram aquelas filhas de falar assim... Quando a Sofia me via chorando, ela me abraçava. Mãe, vai ficar tudo bem, eu tô aqui com você. A Sofia é mais assim. A Daniele já é mais... Mãe, tô aqui, viu? Se você precisar de mim, tô aqui. Mais retraída. Mais retraída. E aí, nas cirurgias, tudo isso eu chegava nelas e falava. Tô sentindo isso. Aí a Daniele, mãe, para com isso, vai dar tudo certo. Essa casa é sua. Mas por dentro você acha que ela estava sofrendo muito? Hoje a gente faz terapia, né? A gente faz terapia, nós três fazemos. Porque é muito machucado, muito dolorido passar por esse processo. É muito dolorido. As pessoas que passam sem ter auxílio, sem ter um apoio emocional, elas sofrem mais. Bem mais. A incerteza do futuro, A incerteza do futuro. Até hoje a gente é incerto. Cada vez que chega a época de fazer o exame, Thaís, o meu coração... Mas é igual a gente estava comentando, né? O câncer ainda é visto muito como a pior doença que existe. A doença que não tem cura. Mas é muito importante as pessoas fazerem exames, porque tem cura sim, né? Tem como você tratar aquilo. Quanto mais cedo você descobrir, que foi o meu caso, porque é aí que está a diferença, né? Estava muito grande, mas estava no nível 1. Então, foi mais fácil de tratar. Essa é a diferença, né? Naquela escala, eu estava bem no início. A mamãe estava desesperada, porque pelo tamanho, você já se imagina que era metástase. Sim. Nossa, tá, tá enorme. Tá enorme, não é tem, metástase. não vai dar certo e tudo mais, né? Sim, mas não, estava no início. Então, a gente fez tudo para tratar da melhor forma possível. E para não deixar... por exemplo, algumas coisas eu não compartilhava com as meninas. Deixava elas mais fora, né? Para elas não sentirem tanto. Então, nós fizemos a cirurgia. Graças a Deus deu certo. Estou aqui para contar a história. Deus colocou a mão dele, né? Sobre a minha vida e a minha saúde. A outra cirurgia deu tudo certo, foi sucesso. Deu tudo certo, foi sucesso. Fez as 2 quantas cirurgias. químios? Fiz 5 ciclos. 5 ciclos de quimioterapia. 20 em 20 dias. 20 em 20 dias. Sim. Doía? Não dói. Não dói. Não. É um soro na veia? É um soro na veia e você tem que estar muito hidratada. Muito, de água mesmo, suco e tudo. Eu aprendi com o Dr. Wagner Tatsuya, um pediatra lá de São Paulo, que eu fiz um curso com ele sobre natação com ele. Ele explicou algumas coisas, uma gracinha. Ele me ensinou a fazer infusão do meu braço num chá de camomila. Faz o chá de camomila, e o papai fez para mim um cano de 50, com a borda fechada, então eu fazia infusão para que não machucasse tanto as minhas veias. Porque as veias ficam machucadas. As veias ressecam. Com a quimio, as veias ressecam. Isso. E aí eu já estava com o cabelo curtinho. A minha primeira quimioterapia eu ia tomar dia 2 de janeiro. Aí vem outra loucura.
Eu tinha marcado para poder ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para casa da minha amiga Elinara. Elinara, beijo. Para casa da Elinara. Nessa data. Nessa data. Ia passar a primeira semana de janeiro O bom lá. que você queria viver tudo, eu né? queria viver tudo antes do meu cabelo cair. Não que eu não tenha vivido careca, vivi bem mais. Você viveu muito careca. Vivi Eu muito amava ver careca. seus vídeos careca. Gente, eu vivi muito careca. Eu aproveitei minha careca de todas as Como formas. que foi? Você teve um vídeo que eu morri de rir, você falando não sei o que dos cabelos, caiu, alguma coisa assim. Era um vídeo de meme. Aí você... Ai, assim, cabelo, por favor. Teve um que eu fiz, foi assim, esse é o meu cabelo, eu passando a gilete na careca. Esse é o meu cabelo verdadeiro. E eu passava a gilete na cabeça. Meu pai me mandou mensagem. Para de passar gilete no cabelo, pro seu cabelo crescer. Eu falei, mas não vai crescer. Enquanto eu estiver tomando quimioterapia, ele não vai crescer. você fazia graça de você mesma. Eu fazia meme de mim mesma e foi o tempo todo desse jeito. Eu acho assim, a vida é muito curta para você viver de mau humor. Tem que aproveitar cada momento, né? Você tem. Que dia que eu vou ficar careca de novo? Deus ajude que nunca mais. Não vai, mas, enfim, não vai. Que dia que eu vou ficar careca de novo? Aproveita esse tempo. A época que eu fiquei mais triste foi quando a sobrancelha e o cílio caiu. Aí eu fiquei com cara de doente. Aí não tem o que fazer, Não, né? aí porque quando o cílio e a sobrancelha cai, realmente você fica pálida. E a quimioterapia, ela te incha. Você fica assim, com o rosto de bolinha. Tanto que eu fiz um vídeo mostrando a evolução. Com uma música muito bacana. Desde que eu tava com o cabelo grande, Chanel, até o cabelo começando a crescer. Ai, que bacana, quero ver. Virando não o rosto. Que bacana. Eu fiz um vídeo desse. Foi muito, legal. assim, esse vídeo ele viralizou. Nossa, que bacana. Teve muitos views, muito compartilhamento. Você teve haters? Não tive. Não. Não. Ninguém nunca chegou e mandou uma mensagem pra você falando, Não tive. A Então... maioria das pessoas que chegaram até mim. Ganhei amigas. Que legal. Que estavam tratando câncer. Inclusive, tem uma que eu sou muito apaixonada por ela, que é a Jaquilane. Jaquilane, beijo. Jaquilane manda mensagem pra mim quase todo dia. Ela teve um câncer de mama. Está curada, em nome de Jesus, amém. Olha que bênção, mais uma cura. Mais uma cura. E já falei pra ela, Jaqueline, estou esperando você aqui em Goiânia. Falar porta, porteiro e portão. Ela fala assim pra mim, em inglês, você fala muito engraçado. Puxa o R. Puxa o R, puxa porta, porteiro, portão. Aí eu falei pra ela, estou esperando você na minha casa. E ela, vem, amiga, vem aqui. Ela é do Rio de Janeiro. Vem na minha casa no Rio, tô esperando você. E assim, você também fala engraçado. Não sou eu que sou eu que falo engraçado. Fez novas amizades. Fiz novas amizades, pessoas assim que eu levo pra vida mesmo. Tem outra também que a amizade dela é no TikTok. Eu não tô lembrando o nome dela. Maravilhosa. Ela teve câncer de mama, mas o câncer dela deu metástase óssea. Então, nesse período, ela tirou ovário, ela tirou o útero para justamente evitar que esse câncer se espalhasse mais um pouco. Mas maravilhosa, uma baiana arretada, linda. Eu já morei na Bahia. Amo os baianos. Nova. Amo. São as pessoas muito carismáticas. Sim, demais. Amorosas. Então, assim, por isso que eu vou bater na tecla de novo. Não é porque você está em metástase que a vida acabou. Aproveitar. Você leva a vida, o tratamento, como que funciona o tratamento para quem tem metástase? Ele trata os seus sintomas. Então, você consegue ter uma vida. Uma vida ativa, viver. Né? Continua. Entendeu? Até essa doença evoluir de uma forma que você já não consiga mais ter. Então, assim, precisa-se acabar com aquele estereótipo daquela novela que teve, onde a Carolina Dickmann chorava horrores, raspando a cabeça. Aquilo ali, o brasileiro associou aquilo como uma coisa terrível. O câncer é terrível? Mas não é nesse grau, não. Não é nesse grau. Você sofre, você lamenta, mas a sua rede de apoio te segura. E você vai, sabe? Então, assim, as pessoas têm que parar com esse estereótipo de olhar para a pessoa que está tratando o câncer e olhar para ela e falar assim, você vai morrer. Ou olhar assim, nossa. Ai, tadinho de você, que pecado. Chegar com o olho assim. Ai, bolho de peixe morto. Uhum. Não, gente. Trata essa pessoa com dignidade. Levanta essa Convida. pessoa. E assim, fora as palavras. Os haters, eu considero que foram aquelas pessoas assim, ó. Nossa, meu pai teve câncer também, morreu. Eu fui na Barra do Garças, isso me marcou muito. Fui na Barra do Garças, lá tem um clube de águas quentes. E eu já estava careca. Porque o cabelo caiu
Na primeira quimioterapia. Na primeira quimioterapia, ele já caiu. começou a cair. Não, caiu tudo. Tudo? Eu fiquei com a bola aqui, ó, careca. Então, quer dizer, tinha que raspar. Inclusive, eu fiz um TikTok maravilhoso. Minha tia raspando o meu cabelo. Foi eu convidei as minhas tias e minha mãe para fazer. Minha mãe chorando copiosamente. Papai sentadinho assim no cantinho. Triste, sabe? Aí eu falei, por que vocês estão tristes? Tô cortando meu cabelo porque eu vou viver. Eu vou viver. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Então, assim, quando eu raspei o cabelo, foi assim, um marco na minha vida. Por isso que eu não derramei uma lágrima. Eu estou cortando porque eu estou viva. Não porque eu estou morta, porque eu estou viva. Eu tenho mais uma chance para viver. Tenho mais uma oportunidade. E aí, acho que eu me perdi. Não, antes da gente começar a concluir, eu queria saber também, Gleice, como que você relacionou isso ao esporte da natação? Porque assim, você ensina as crianças a sobreviverem. Sim. E você teve que aprender a sobreviver. Eu tive que aprender a sobreviver dentro de um caos, né? E detalhe, eu não parei de dar aula. Você dava aula careca. Aí, para não assustar as minhas crianças, porque, né, gente, ninguém é acostumado a ver uma pessoa sem cabelo, principalmente mulher. Eu colocava touquinha Só usava na aula. Não usava na vida. Eu só usei touca pra dar aula. Você não escondia, né? Não escondia. Botava brincão, maquiagem, batonzão. Então, assim, eu nunca escondi. E depois que enquanto eu estava fazendo o tratamento, as aulas eram mais tranquilas, porque eu ficava muito cansada, Thaís. A quimioterapia, ela te suga uma energia que não sei te falar, te mensurar. Ficava cansada. Muito. As veias ficavam doloridas, porque é muita química, né? E aqui não podia tomar aqui, só podia tomar na mão ou no antebraço. Mas você arrumava força onde não tinha e onde continuava. não tinha e continuava. Dava aulas. Eu levava todo o meu equipamento para as quimioterapias, para eu assistir filme e tudo, daram 5 horas. 5 horas? 5 horas de quimioterapia. E aí, no outro dia, eu levantava e ia dar aula. Aí entra a história da mamãe. Porque a mamãe, ela não entendia por que eu queria tanto que ela fizesse enfermagem. Mas a mamãe fez enfermagem porque quando eu já sabia. 2 dias depois de fazer a quimioterapia, eu vomitava muito. Eu passava muito mal, eu ficava muito fraca. Então, a mamãe me aplicava um soro com vitaminas e me reerguia. Olha que bacana isso. Deus traçou seu caminho perfeitamente. Você entende o que eu te falei do início? E eu não quis parar de dar aula, eu até pensei em parar de dar aula. O Daniel virou para mim e falou assim, você não vai parar, porque se você parar, você vai definhar. É isso que vai te dar forças. Você tinha que continuar. Tinha que continuar. Vivendo e fazendo as coisas da sua rotina. Voltei da aula, expliquei para as mães como seriam as aulas, que eu não ia mais, por exemplo, joga o menino para cima, joga o menino para baixo, põe o menino na borda, joga o menino... Já não ia ser mais daquela forma, porque eu não tinha forças para fazer tudo isso. Mas que as aulas iam ter a mesma qualidade. Então, eu passei os 5 meses de quimioterapia dando aula e continuei a vida. Eu não parei a vida. Olha que bacana, gente. E sempre que um pai vem falar comigo e tudo, eu trago sempre a minha experiência para as minhas aulas. Então, eu quero que aquele aluno sobreviva como eu sobrevivi. Ai, que legal, que lindo isso. Assim, eu amo o que eu faço, eu sou muito apaixonada. Isso é muito bom. Vamos fazer um bate-bola? Vamos. Deixa eu pegar minha cola aqui. Pega a sua cola. Pegar minha cola pra gente fazer um bate-bola aqui com a Gleice. Então vamos lá, Gleice. Ai, medo. Ó, jogo medo, rápido. Medo. Esse aqui. Jogo rápido. Vamos lá. Preparada? No ponto. Então vamos. Natação. Vida. Medo. Sofrer. Sexo. Tudo. Um trauma. Não conseguir viver da forma que eu me sinta mais feliz. Quando tiver o dobro da sua idade, você quer? Estar morando num lugar bem aconchegante, no meio do mato. No meio do mato, Quero. jura? Você tem vontade de viver assim? Tenho. No meio do mato, em contato com a natureza. A gente tem um lote lá no Corumbá 4 e a gente está construindo uma vidinha lá. Daqui, no máximo 5 anos, né, Niel? Eu quero estar morando legal. lá. Ah, me chama, quero conhecer. Na hora. Animal de estimação. Gato, cachorro. Meu maior defeito é? Não saber esperar. Tenho respeito por? Meus pais. E Gleice por Gleice?
Eu tenho muito orgulho da pessoa que eu planejei e construí ser ao longo desses meus quase 40 anos de idade. Que bacana. Gleice, eu quero muito agradecer por você estar aqui. O intuito do nosso Pod Try é levar experiência para todas as mulheres e para homens também, que agora vamos ter homens também fazendo parte da Try, através da nossa marca. A gente não é só uma marca de roupa fitness, a gente quer levar experiências e esse conceito para as pessoas. Tenho certeza que a sua história hoje que você contou aqui vai impactar muitas vidas e eu sou muito grata por ter você aqui. Muito obrigada e até o próximo Pod Try. Eu que agradeço, estou à disposição sempre.